Olá, estudante do primeiro semestre da segunda etapa da EJA, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza, e o tema é Sistema Sensorial e a Percepção do Ambiente. Esta é a nossa aula número 3 do módulo 2, unidade 2. E nesta aula, vamos continuar falando sobre os 5 sentidos. E você já viu anteriormente quais são, né? O olfato, paladar, visão, audição e o tato. Na aula de hoje, mais 2 destes sentidos, a começar aqui pela audição, né? Que é a capacidade de perceber sons. E por que que isso é possível? Graças a esta estrutura complexa que é a chamada orelha humana, e possui lá dentro do nosso crânio mecanorreceptores capazes de captar ondas sonoras. Por que seria mecano, né? Porque é capaz de perceber ondas sonoras. Ondas sonoras são ondas classificadas como mecânicas. Elas vão transportar, vão se transmitir no ar. Tá? Então, essas ondas vão fazer os nossos tímpanos vibrarem, e essa vibração vai ser transmitida através destas estruturas, fazendo com que outras, que eu vou mostrar agora há pouco, vibrem, e todos estes estímulos são transformados novamente em impulsos nervosos, sendo encaminhados para o nosso sistema nervoso, que irá interpretar estes sons, né, essas vibrações, melhor dizendo, como sons, né? Então, nós temos ali a estrutura do órgão auditivo, nós chamamos de orelha. Antigamente, a gente chamava de ouvido, essa parte interna, mas hoje, né, a gente chama tudo de uma coisa só, é tudo orelha. E aqui, mais aprofundando, né, olhando dentro dessa estrutura, nós temos ali receptores, esses receptores que vão perceber finalmente ali a vibração final, estão dentro desta estrutura que tem um formato meio cônico, meio de caracol, ali dentro do crânio, que é chamada de cóclea, tá? Na parte que a gente chama de orelha interna. Então, nós temos esse pavilhão auditivo, que é a orelha externa, o canal, que antigamente a gente chamava de ouvido, a orelha média, e lá bem dentro da nossa cabeça, a orelha interna, com essa variedade de estruturas, né, anatômicas que vão possibilitar a geração de impulsos nervosos a partir da vibração ocasionada nelas, né? Então, continuando para a gente ver mais a fundo, a cóclea, ela tem pequenos pelos, né? Células que parecem pelos, que vibram quando há uma propagação de som, porque ali dentro da cóclea tem um líquido, né? E quando o líquido vibra, faz com que essas estruturas parecidas com pequenos pelos vibrem também. E aí, né, essa propagação, ela ocorre de forma fácil em virtude desse líquido dentro do ouvido interno, que vai estimular na sequência as células nervosas do chamado nervo auditivo, enviando esses sinais para o nosso cérebro. E é assim que a gente tem essa percepção do som. Veja aí no GIF animado, né, as setas representam o som captado pelas nossas orelhas, e fazem vibrar essa película, que é o tímpano, né? Vibrando ali um conjunto de ossinhos muito pequenos que vibram a cóclea. A cóclea tem líquido na sua parte interna, vibra aquelas células que parecem pelos, e essa vibração é captada pelo nervo, esse nervo auditivo, tá? Então, ele termina lá no cérebro e a gente interpreta as vibrações do ar como sendo som. Uma curiosidade, né? Em média, os humanos, nós, né, conseguimos detectar sons em uma faixa de frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Tá? Então, a gente mede com essa unidade aí, o Hertz, a frequência de onda. Como eu disse para vocês, o som é uma onda classificada como mecânica. E como toda onda, inclusive a onda do mar, né, imagina, vai e vem, né? Sobe e desce. Quanto mais voltas
essa onda faz, a gente diz que maior é a sua frequência, né? É mais vibrações durante 1 minuto, ela é mais frequente, tem uma maior frequência do que uma onda que vibra menos no mesmo tempo, tá? Então, a gente pode comparar ali no GIF acima, né, as vibrações mais curtas ali, mais vibrações, né, no mesmo intervalo de tempo, a gente tem uma frequência mais alta, menos vibrações, uma frequência mais baixa. E a gente pode associar que essa frequência mais alta está relacionada, por exemplo, com sons que são mais agudos do que aqueles que têm a frequência mais baixa, né, com sons mais graves. E sabendo disso, continuando a curiosidade, os bebês, eles conseguem ouvir frequências um pouquinho mais altas do que 20.000 Hz. Sons mais agudos, e eles vão perdendo essa capacidade, nessa sensibilidade de alta frequência, conforme vão ficando mais velhos. Todos nós, né, vamos perdendo essa capacidade de detectar estes sons de alta frequência, principalmente se você tem o costume de utilizar fones de ouvido com volume muito alto, tá? Esse excesso de som muito alto, essa poluição sonora faz com que você perca essas células que captam as vibrações mais rapidamente, que é uma coisa que acontece também com o tempo. O problema é que você está acelerando este processo e pode acabar perdendo aí parte da audição. Então, muito cuidado com estes sons muito altos aí, diretamente dentro da sua orelha média, né? Continuando, então, próximo sentido aqui da aula de hoje é o tato, que é responsável também por perceber vibrações captadas na forma de pressão também, na forma de dor, diferenças de temperatura. Todas essas sensações, elas são captadas por este órgão que compõe o nosso corpo, e nós podemos dizer que é o maior órgão, que é a pele. Existem essas terminações nervosas que são capazes de captar todas essas variações, né? Pressão, dor, temperatura. E, diferentemente dos outros sentidos, não tem ali uma localização só, como, por exemplo, eu disse nas aulas anteriores que a maior parte dos órgãos dos sentidos estão concentrados na cabeça, né? Os olhos, as orelhas, o nariz, a língua. Nós conseguimos sentir o tato basicamente pelo corpo todo, onde há pele. Inclusive na língua a gente consegue, né, distinguir a textura dos alimentos. Então, temos presente aí em todas as regiões do corpo os receptores que ficam na pele. Aí na imagem tem o corte a representação em desenho, né, do que seria um corte de um pedaço de pele humana, mostrando a parte de cima aí é a parte externa, onde temos os pelos, né, as células mortas que formam ali uma camada de queratina que impermeabiliza a nossa pele, ajuda nesse processo. Mais adentro ali a gente tem as várias camadas da epiderme, da derme, o pelo, né, onde ele fica inserido é chamado de folículo piloso. E ali logo abaixo, né, dessa primeira camada de pele nós já temos os receptores. Vou falar deles aqui agora, né? Eles recebem diferentes nomes e esses nomes têm relação com o nome dos cientistas que os estudaram. Olha só, eles têm são quase sobrenomes, né? É o corpúsculo de Meissner, de Pacini, de Krause e de Ruffini, tá? Por exemplo, aqui na imagem, os primeiros à esquerda, terminação de Ruffini, corpúsculo de Pacini, eles são capazes de perceber a pressão na pele. O bulbo de Krause também. O corpúsculo de Meissner, discos de Merkel e terminações do folículo piloso percebem o toque em geral, o tato, enquanto que as terminações nervosas livres são capazes de perceber estímulos de temperatura e dor. Então, pessoal, por hoje, sobre sentidos, isso é só e a gente continua numa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!